Esse feat que nunca morreu, ele voltou pro Atualidades de hoje. O Atualidades de hoje, infelizmente, não deu pra ser por um tema só. Explica por quê, amiga. Porque o mundo tá numa desgraceira, que aí você fala, o que eu vou falar hoje sem negligenciar as outras desgraças que tá acontecendo no mundo? Não tem como. E a gente vai comentar 3 assuntos que foram foda dessa semana e que precisam ser comentados, tá? O Mola normalmente não fala só sobre bad vibes, do canal dele vai estar aqui em algum lugar, eu não sei como é que funciona isso. Não, mas só aquela faixinha que aparece? Foda-se. Eu vou estar em algum lugar. O Mola tem um canal que fala sobre notícias legais e boas notícias. E tem outras notícias bad vibes também? Não, eu falo só sobre direitos humanos, coisas boas. Lá você não vai encontrar nada do que eu vou falar aqui. Eu só vim aqui pra poder falar coisa ruim. E porque a internet pede a volta desse feat, né? A despeito de... O Brasil clama por isso. O primeiro assunto que a gente quer comentar é, pra quem não ficou sabendo, os Estados Unidos saiu do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é um órgão que foi criado em 2006, pra quem não sabe, ou seja, não é um órgão que data da criação da ONU, que é do final da Segunda Guerra, em 45. É um conselho no qual ele sempre teve uma participação complicada, né? E a pergunta é, Mola, saiu por quê? A secretária de Direitos Humanos deles disse que eles saíram porque eles não aceitam as violações de direitos humanos que alguns membros lá estavam fazendo e que se não mudassem os membros eles iam sair. Fizeram uma birra, uma chantagem, e aí hoje eles anunciaram que os membros continuavam violando os direitos humanos, então os Estados Unidos não fariam mais parte. E que eles não consideram aceitáveis as críticas que a política genocida que o Estado de Israel impõe aos palestinos num território que não é deles, um território que eles invadiram, porque eu não vou nem entrar muito, gente, não é um vídeo sobre a questão palestina, Procurem a questão Israel-Palestina que vocês vão descobrir qual é o lado a se tomar. Eu vou deixar aqui, num card, tem uma playlist da Sabrina Fernandes, do Tese 11, que é um canal que eu cito em toda a Atualidades agora, porque, né? Política bem feita, marxista embasada, essa menina. Tem 800 vídeos sobre o assunto lá, que explicam em pormenores a questão palestina. E aí os Estados Unidos se irritam, porque que o Estado de Israel está sendo criticado por fazer um genocídio. Por quê? Porque os Estados Unidos financiam o Estado de Israel e financiam o massacre e o assassinato dessas pessoas, tá? Mas eles usaram de desculpa que alguns outros membros estão lá, e que eles nem citaram esses membros, mas eles dizem que outros membros estão violando os direitos humanos e que isso não permite que eles fiquem mais. Os Estados Unidos não quer ficar no lugar onde estão violando direitos humanos, sendo que ele é dos maiores violadores, né? E aí, humanos. qual que foi o ponto interessante? Eles sempre tiveram uma participação inconsistente. O que significa isso? Os Estados Unidos se opuseram à criação do Conselho de Direitos Humanos em 2006. O então presidente era o Bush. Eles ficam 3 anos afastados e em 2009 o Obama se aproxima e decide pela participação e agora eles se retiram do Conselho. Por que a gente quis falar sobre esse assunto aqui hoje? Porque, coincidentemente, essa saída calhou com a denúncia internacional da política migratória do Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, que... Explica mais ou menos como é que ela está funcionando, amigo. É uma política migratória que está separando famílias, ou seja, ela pega os pais e as crianças e separam as famílias das pessoas que entraram sem documentação legal nos Estados Unidos, ou inclusive as pessoas que entraram pedindo asilo. Elas entraram por meios legais para pedir isso e os pais acabam presos e as crianças acabam separadas. Desde 2017 foram 2.700 crianças separadas dos pais e só esse ano, em 6 semanas, 1.995 crianças. 45 crianças por dia sendo separadas dos pais. E essas crianças, elas ficam as pessoas podem usar o nome que elas quiserem pra isso, mas são prisões mesmo. Eu vou pedir pra Joana botar algumas fotos aqui na tela que estão circulando nas redes sociais. Jaulas, literalmente, lugares cercados por grades. Não são jaulas pequenas, mas são jaulas, gente. São jaulas. São crianças que não cometeram crimes nenhum, né? Não cometeram fucking crimes, né? E que estão presas. São crianças que estão presas, né? O fato o que a gente quis trazer com isso? Esse mesmo país que se coloca como símbolo da democracia liberal e da liberdade e do capitalismo que deu certo, do capitalismo deu certo e o socialismo deu errado, esse país, ele acaba de se retirar de um princípio muito básico, que é o multilateralismo, e se colocar num espaço que seja o da defesa das pessoas, dos civis para cima do conceito do Estado, né? Esse resultado da política migratória do Trump, ele tem uma só função, que é criminalizar a imigração. Só que o que gera esse fluxo de pessoas? O que produz esse fluxo de pessoas é a crise no capitalismo global. Olha só. Que é o sistema econômico dessa grande potência, o que deu certo. A crise econômica aumenta o fluxo de pessoas nesses países
E aí esses países fazem o quê? Eles criam barreiras, não só os muros, eles criam barreiras jurídicas também. E isso faz surgir o quê? Os coiotes e a corrupção, que continuam. A única coisa que não continua é que essa migração aconteça de uma maneira com o mínimo de dignidade possível. A principal diferença entre a política do Trump agora e a política anterior é que na política anterior as pessoas entravam no país e elas não eram processadas legalmente. O Trump decidiu criar uma lei que processa criminalmente todo mundo que entra sem documentação no país. Então os pais dessas crianças, que antes iam para um juiz de imigração e o julgamento era super rápido, você acabava sendo deportado, mas acabava sendo deportado rápido, essas pessoas vão para juízes federais, porque elas estão sendo processadas criminalmente, e elas são presas em cadeias federais. E nas cadeias federais, elas não podem ter crianças, é proibido a presença de crianças nesses lugares. Então as famílias são simplesmente separadas, e essas crianças ficam indefinidamente nessas jaulas, sem condições nenhuma, com aquele cobertorzinho de papel alumínio. Não, são crianças, gente, são crianças presas. Acho que é isso, bebês, não é isso? Crianças, fim do assunto, são crianças presas. Eu acho que o ponto é assim, qual que é a missão, o que a gente queria trazer com esse assunto? Duas coisas. É essa democracia liberal, que tá prendendo crianças e que promove essa política migratória e esse sistema que explora seres humanos que estão tentando entrar nessa merda desse país em busca de alguma chance na vida, que tá lá se retirando de um espaço que busca defender os civis do planeta, com a justificativa de que esse mesmo conselho persegue o pobre país de Israel. Sendo que, inclusive, migrar é um direito humano que tá na porcaria da Declaração de Direitos Humanos, que foi criada, inclusive, presidenciada a criação dela por uma primeira-dama americana. Eleanor Roosevelt deve estar, revirando no túmulo agora, porque os Estados Unidos saem do conselho e começa a cagar pros direitos. Ele sempre cagou, né, pros direitos humanos, fazendo tudo que os Estados Unidos sempre faz. Mas aí nega esse direito humano e eles iam ser criticados por isso no Conselho. Mas o interessante é que esse mesmo país que promove esse tipo de política, que defende o massacre e o assassinato de civis na região da Palestina, esse mesmo país é o que aponta o dedo para países aqui na nossa região, por exemplo, como Venezuela e Cuba, para dizer que são países ditatoriais, que violam direitos humanos, em que não se tem liberdade. Bom, Cuba, eu tenho certeza que as crianças não estão em jaulas, tá? Sim. Próximo assunto. Muita gente pediu no Twitter para falar sobre esse assunto, que foi sobre esse maldito vídeo dos brasileiros, homens brasileiros na média de uns 40 anos, brancos. Gêneros, brancos, héteros. O homem hétero, essa gripe, né? É a gripe da vaca louca, versão moderna. Qual que é o resumo da história? Porque eu não vou pôr essa merda aqui, porque ninguém é obrigado a assistir isso. É constrangedor pra mulheres. Eu imagino que deveria ser pra todo mundo, mas pra mulheres é profundamente constrangedor. Qual que é o cenário? É uma mina russa, cercada por 5 caras, pulando. Eu ia falar orangotangos, mas os orangotangos não fazem isso. Pulando ao redor dela e fazendo ela repetir palavras tipo... Buceta rosa. Buceta rosa, que ela não sabe. Palavras que ela obviamente não entende, né? Uma mulher que não está entendendo. Dá pra ver que ela não sabe o que tá sendo dito, ela não fala o idioma. E aí, amigo? Eles acharam que isso ia ser uma coisa que as redes sociais iam falar, nossa, hahaha, que engraçado, que lindo. Realmente. E aí todo mundo falou, vocês são loucos? Os idiotas. Que porra é essa? Porque simplesmente as pessoas perceberam que não tem cabimento nenhum fazer esse tipo de brincadeira. Essa mulher tava no meio de 5 pessoas, completamente vulnerável ali, ela não sabia nem o que eles estavam falando. Mulheres vão entender, né? O tipo de coisa que você não se sente confortável pra simplesmente virar e falar... Você tá presa entre 4 caras pulando e gritando ao seu redor um idioma que você não compreende. É violento com essa mina, além de expor ela também, né, publicamente. Homens de 40 anos fazendo isso, né? É um adolescente. É racista, né? Porque qual que é o da buceta rosa? Buceta rosa, buceta rosa. Vamos comemorar a buceta rosa. É porque tem uma buceta que era desejada. Por que isso tem um valor, né? Porque as outras bucetas não têm um valor, né? O Mal ainda trouxe uma informação que eu achei interessante. Porque, esses homens, eles cercam essa mina russa justamente porque essas pessoas, as mulheres da Rússia, as mulheres da parte da Europa ali oriental, elas estão presentes na indústria da pornografia como um tipo de mulheres mais desejadas, assim, que é todos os héteros que já assistiram filme pornôs provavelmente sabem disso. Se você não tem conhecimento sobre isso, essas pessoas, elas são consideradas um tipo de fetiche, assim, tem uma fetichização por esse tipo de mulheres. Então, quando os caras vão na Rússia, é óbvio que eles vão até essa mulher pra mostrar pros outros caras, pros amigos deles, que eles estão lá com essa mulher de filme pornô. É a da buceta rosa, né? Buceta rosa. Porque ela tem esse valor de fetiche que é superior às outras mulheres dos outros países. Eu vi que um desses caras, eles estão tentando identificar esses caras, vários órgãos se manifestaram. Eu sei que um dos caras era funcionário da Latam,
da companhia aérea e ele foi demitido porque a empresa declarou que não corrobora com esse tipo de comportamento. Eu sei que tinha um advogado e aí teve... Tinha um policial que inclusive foi uma das pessoas entrevistadas para falar sobre violência contra a mulher numa TV. Não, tipo... e tinha um cara, um deles que tinha sido já preso por não pagamento de pensão alimentícia. E aí os caras declararam nas redes sociais que eles são gente de família. Eles estão chocados. O curioso caso do cara de família que foi preso por, realmente não pagar pensão alimentícia. Eles estão sendo prejudicados e estão destruindo com a vida deles e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Era uma brincadeira, mas a menina que sai na rua e é estuprada porque tá de shorts aos 12 anos de idade, ela sabia o que ela tava fazendo. Sim, todo mundo sabe o que tá fazendo. Menos o homem de 40 anos com dinheiro pra ir pra Rússia na Copa. Sim. Então a gente tá aqui pra mandar nossa solidariedade pra vocês. Força ao ícone. Força ao ícone. Eles foram expostos, eles não estavam querendo expor essa menina e eles foram expostos. Foram expostos. Hashtag Força Guerreiro pra você, meu filho. A Jo falou um negócio que é legal também. Foram achados vídeos como esse de vários outros países, né? Você vê como realmente o patriarcado, ele é transnacional, não é mesmo? Fora as campanhas das jornalistas que sabiam que ia ter a Copa e já começaram a fazer campanha, pelo amor de Deus, deixem a gente trabalhar, não façam aquelas coisas de roubar beijo, Porque roubar beijo, a gente sabe beijo, a palavra é forçar a pessoa. O que configura? A gente já tá num momento que a gente precisa avançar um pouquinho. Isso a gente não precisa ficar explicando isso. Um homem adulto tem que saber que essas coisas existem, ele tem que se responsabilizar por isso. Então não importa se você tá bêbado, você já tem que se responsabilizar pelas coisas que você faz. Eu tô vivendo a base de água e deboche. E a terceira notícia, essa, gente, é uma parada que, assim, eu fiquei passada, assim, de ver essa notícia rolar. Foi um professor que foi numa coluna da Folha de São Paulo, eu vou ver se eu acho isso, não sei se tá no ar ou não tá, e deixo aqui na descrição. Todos os links vão estar aqui na descrição, tá? Ele denuncia o caso de uma mulher chamada Janaína, que é uma mulher em situação de rua e usuária de crack, que foi esterilizada forçadamente, por base em uma decisão judicial. Sim, o Ministério Público de São Paulo fez essa ação civil pública, né, para esterilizar forçadamente essa mulher, porque ela tinha muitos filhos e eles disseram que ela não tinha condições de ter mais filhos, de criar mais filhos. Então o que a gente faz? A gente decide sobre o corpo dessa mulher e uma decisão que não é só tipo, a gente vai conversar com você pra você não ter filhos. A gente vai operar você, mutilar você de maneira irreversível para você não ter mais filhos, porque a gente acredita que essa é a única forma de lidar com esse problema de uma pessoa em situação de vulnerabilidade, de uma pessoa que tem crianças em situação de vulnerabilidade também. E aí um juiz foi lá, aceitou esse pedido do Ministério Público e fizeram fizeram a cirurgia nessa mulher. Existe uma lei que regula o controle familiar, o planejamento familiar. Essa lei, ela foi citada pelo cara do Ministério Público que fez essa ação, mas essa mesma lei, ela tem uns trechos importantes que eu vou ler aqui porque eles são bem importantes, que é: para o exercício do direito do planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantindo a liberdade de opção. A liberdade de opção desses métodos. A pergunta é uma só, né? Você aceitaria passar por uma cirurgia irreversível que impeça você de escolher ter filhos na sua vida contra a sua vontade, com base numa determinação do Estado brasileiro? A condição para que se realize a esterilização e o registro é o registro da expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado após a informação, fiquem atentos a esse trecho, a respeito dos riscos da cirurgia, dos possíveis efeitos colaterais, da dificuldade de reversão, porque ela é praticamente irreversível, e das opções de contracepção reversíveis existentes. Ou seja, essa mulher que o Ministério Público alegou que não tinha condições de decidir se ela poderia fazer ou não, então eles decidiriam compulsoriamente, ela também teria que ter direito ao acesso à informação sobre todas as outras opções que ela tinha, e ela teria que ter direito à defesa também, porque ela não teve direito à defesa. O processo foi todo feito à revelia. Gente, ela não teve direito a um advogado, né? A Defensoria Pública, ela não teve direito à defesa. Ela não teve direito ao mínimo. Foi basicamente isso. Decidiram que o Estado decidiu que ia fazer uma laqueadora nela e fez. Fim do assunto. O que foi mais bizarro foi ver a reação mesmo das pessoas. Porque se você vai nas matérias sobre a Janaína, você vê que as pessoas argumentam em favor, né, da esterilização. É isso mesmo, porque é como se esterilização de pessoas em vulnerabilidade, que são vítimas, né, da nossa sociedade e do sistema econômico em que a gente está situado,
fosse resolver através disso. Vamos esterilizar essas mulheres. Política que já foi aplicada aqui no Brasil. Porque o mais assustador é isso. Em 93 rolou, inclusive no Brasil, uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma CPI, que elaborou um relatório de 140 páginas comprovando que houve esterilização forçada no Brasil na década de 80, com política de controle racial, inclusive, que ela era direcionada principalmente a mulheres negras, que foi feito de fato e que houve investimento externo para essa política aqui no Brasil. Qual que é a questão, né? A maternidade ela é compulsória para as mulheres. Se você quiser fazer uma laqueadura aqui no Brasil, você precisa ter, pela lei, mais de 25 anos e 2 ou 3 filhos, pelo menos. Se você não cumprir esses critérios, você não consegue fazer. Eu tenho uma amiga que sempre soube que não queria ter filho, ela nunca conseguiu fazer. Você não consegue fazer. Se você quiser fazer, você não consegue fazer. Você vai passar por 80 médicos e todos eles vão dizer que você não... Que, assim, pense melhor, eu não vou fazer. Você não vai conseguir fazer. O aborto, por sua vez, também é criminalizado. E eu nem vou entrar nesse termo porque eu quero falar sobre aborto com mais calma aqui no canal. Mas você, no Brasil, opta por ser a favor do aborto legal ou do aborto ilegal. Ninguém tá reduzindo o número de abortos clandestinos no Brasil. Ninguém tá indo lá ajudar as mães solo que não tem condição de criar por abandono parental. Ninguém se importa com criança de rua, ninguém se importa. O fato é que, assim, aqui no Brasil se defende o aborto clandestino, né? Pela maioria da população com base em argumentos religiosos. Você vê que com esse caso da Janaína, ele ilustra que nem todos os filhos são desejáveis. Nem todas as crianças são desejáveis, né? E ao invés da gente entender o que gera a situação social em que a Janaína está inserida, as pessoas preferem o quê? Cortar o mal dessa maneira, em vez de olhar para uma crise que está acontecendo no Brasil, por exemplo, uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade, e falar o que a gente pode fazer para diminuir o sofrimento dessa mulher. O que gera a miséria? O que gera o vício em crack? O que gera a dependência química? O que gera uma mulher em situação de rua estar nessa situação? O que podemos fazer para melhorar as condições de vida dessa mulher e dessas crianças, ao invés de decidir por ela, você não vai mais ter filho porque a gente decidiu que você não tem condições de criar. Vocês só imaginem se fosse uma mulher branca de classe média que tivesse sido esterilizada forçadamente. Sei lá, essa mulher, ela toma muitos remédios pra dormir, ou ela tem um problema com o alcoolismo. Ela não é capaz de criar a criança, né? Ou até os vários casos de pessoas que trabalham demais que realmente não teriam condições de... E outra, gente, falando completamente hipoteticamente. Por quê? Porque não existe um mundo em que o judiciário obrigue mulheres brancas de classe média a fazer uma laqueadura. Esse mundo não existe. E é disso que esse vídeo se trata. Eu vi com muita revolta, muitas feministas negras comentando isso, porque eu vi pouco se falar sobre esse assunto. E é bizarro, entendeu? Então esse vídeo serve pra gente se posicionar. Esse tipo de atitude do judiciário brasileiro é racista e visa o controle racial no Brasil e recalca as origens e o que gera uma mulher chegar nessa situação de vulnerabilidade, entendeu? E por que não causa comoção? Porque a gente desumaniza tanto uma parcela da população que você não vê um ser humano sendo agredido ali. Você vê uma coisa, que é uma pessoa viciada em crack, um objeto. Você não vê as pessoas que são pró-vidas falando sobre isso, elas não estão comovidas sobre isso, elas não estão nem preocupadas com essas outras crianças que essa mulher já tem. Não tem problema, não é mesmo? No fim do dia, ela é estatística só, né? Ela não importa a ninguém. Não importa, inclusive, as feministas brancas. A gente quer aproveitar o ensejo desse assunto da Janaína pra falar sobre... Vai rolar aqui no Brasil votação em agosto, se não me engano. Eu vi umas minas falando. Não sei se todo mundo ficou sabendo, mas no decorrer dessa semana também tivemos uma boa notícia. No campo da América Latina. A mobilização das mulheres na Argentina, a pressão que essas minas fizeram nas ruas, elas acamparam. Vou pedir pra Joana pôr umas fotos aqui, porque eu só fiquei postando isso o dia inteiro no Instagram. Foi lindo de ver. Se você quiser ver mais material sobre isso, é só acessar a hashtag nas redes sociais Aborto Legal IA. E elas conseguiram pressionar a Câmara de Deputados a aprovar o projeto de legalização do aborto, descriminalização do aborto, né? Agora ele vai tramitar pro Senado, as meninas vão continuar mobilizando lá, mas agosto vai rolar uma votação aqui no Brasil também, uma campanha pela descriminalização do aborto, pra além de defender, né, o que já existe na nossa lei, vai começar a rolar aqui no Brasil também e em outros países da América Latina. Para mais informações eu vou deixar aqui na descrição também. Enfim, essas eram as notícias que a gente veio falar na Notoriedades de hoje. Só... Espero que seu dia esteja melhor agora. Sigam o canal do Molo, lá do Bom do Mundo. Então, se você tá carregado desse chorume que a gente teve que falar aqui pra você, se tá sentindo essa energia pesada, vai lá no meu canal, porque só tem
coisinhas fofinhas, coisinhas good vibes, coisas de direitos humanos bacaninhas lá. Boas notícias, né, gente? Boas notícias. Sigam a gente nas redes sociais, a Jo vai deixar as arrobas aqui. E é isso, gente. Até o próximo Amenidades, né? Espero que com um humor melhor e com uma indignação um pouco menos seletiva, né, meus amores? Um beijo pra vocês que realmente conseguem ver esse tipo de notícia e dormir em paz, porque não é o nosso caso. Desgraçadamente, cabeça não é opcional no nosso caso. Até a próxima.